O pecado sexual não é uma novidade nos dias de hoje e, infelizmente, também está presente dentro das igrejas. Os pecados sexuais são glorificados na sociedade atual, o que pode dar a impressão de que é normal e esperado que todos se envolvam em tais comportamentos. Chegamos a um ponto em que, se você se abstém desses pecados, as palavras podem vê-lo como estranho ou anormal. Em vez de aplaudir sua pureza e santidade, infelizmente, essa triste realidade também se estende à igreja, onde há imoralidade dentro da comunidade cristã. Muitas vezes, as pessoas fecham os olhos para isso, com medo de serem vistas como críticas ou demasiadamente santas. Hoje, vamos examinar o que eu gostaria de chamar de 4 estágios do pecado sexual. Vamos explorar essas etapas cuidadosamente, com foco principalmente na perspectiva do adultério e da fornicação. Compararemos os 4 estágios de cada um desses pecados, a fim de obter uma compreensão mais profunda de sua natureza e consequências. Quais são esses estágios do pecado sexual? Primeiro, olhos. Posso afirmar com confiança que todos os casos de fornicação e adultério têm relação com o olhar. É importante entender que aquilo em que você fixa os seus olhos pode moldar o seu futuro imediato, no dia seguinte e até mesmo meses à frente. Nossos olhos têm um poder subestimado. Reconhecemos frequentemente o poder de nossas palavras, mentes e corações, mas negligenciamos o significado de nossos olhos. Os olhos servem como a luz do nosso ser, e aquilo que escolhemos contemplar torna-se o objeto a qual nosso corpo, mente e cérebro se envolvem e perseguem. Se você gasta seu tempo olhando para alguém com intenções lascívias, está convidado à luxúria para entrar em sua vida. Se você se envolve em ver imagens indecentes de pessoas na internet, está abrindo a porta para a luxúria de infiltrar em seus pensamentos. Uma vez que o espírito da luxúria estabelece uma fortaleza em sua visão, não desistirá facilmente de seu controle. Satanás nunca cede terreno que tenha conquistado. Ele implacavelmente agarrará as fortalezas. É por isso que muitas pessoas lutam secretamente contra a pornografia por períodos prolongados, variados de 5 a 30 anos. Uma vez que Satanás estabelece uma fortaleza, ele não está disposto a deixá-la ir. Jesus instruiu a ter uma atitude implacável em relação ao pecado, uma atitude implacável em relação ao que assistimos. Em Mateus capítulo 18, versículo 8 ao 9, ele diz: portanto, se a tua mão ou teu pé se escandalizar, corta-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se os teus olhos te escandalizar, arranca-o e atira-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. À primeira vista, esses versos podem parecer drásticos, mas Jesus utiliza o poder para transmitir uma verdade espiritual. Ele não está literalmente aconselhando a automutilação física, mas usa essa imagem para enfatizar a gravidade das consequências do pecado. Cortar uma mão ou arrancar um olho demonstra a profundidade do sacrifício necessário para erradicar o pecado de nossas vidas. Ele fala não sobre dano corporal, mas sobre a necessidade crítica de eliminar qualquer coisa que nos desvie, mesmo que seja algo valioso ou essencial para nós. Se um programa de TV que você assiste e leva você à cobiça, você precisa parar de assistir. Se suas redes sociais fazem como que você deseje o que outras pessoas têm, remova-a, deixe e dê segui-la. Qualquer coisa que leve você ao pecado em sua vida, remova. Qualquer pensamento ou ação contrários à natureza de Deus é enganosamente destrutivo, tecendo uma teia de engano que nos envolve lentamente.
levando-nos por um caminho que termina em morte espiritual. Segundo, a mente. A segunda etapa consiste em registrar o que os olhos presenciaram e armazenar na mente, resultando no impulso para agir. Um exemplo disso é Davi, que perseguiu Betseba e se envolveu em uma relação sexual com ela. É desanimador ver um jovem incapaz de resistir à atração sexual, pecando facilmente, pois consideram a fornicação como parte normal da vida. Essa perspectiva surge a partir das influências às quais foram expostos. Quando têm a oportunidade de agir, não querem ignorá-la, pois a imoralidade já se instalou em seus corações por um longo tempo, encontrando uma maneira de se manifestar, elevando-os a seguir seus desejos. O adultério não é uma decisão repentina, mas sim um acúmulo de desejos dentro de uma pessoa. Da mesma forma, a fornicação é um resultado de uma decisão instantânea, mas sim uma acumulação de desejos internos. Infelizmente, a fornicação está cada vez mais prevalecendo e as pessoas parecem ignorar as consequências. Terceira, espiritual. O terceiro estágio é invisível, é um palco que as pessoas não veem e não conhecem. Trata-se do estágio de implicação espiritual. O versículo 16 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz que aquele que se une a uma prostituta é um corpo para dois e se tornará uma só carne. É importante compreender que, ao se envolver em adultério ou fornicação, você estabelece uma ligação com uma pessoa com quem se dormiu. A verdade sobre o sexo é que a intimidade une dois indivíduos como um só. Quando você tem relações sexuais com vários parceiros, está compartilhando um vínculo com cada pessoa com quem se envolveu. 4. As consequências. Nessa fase ocorre uma bagunça e lamento, onde várias coisas vergonhosas, vícios, culpa e luta acontecem. Para entender melhor disso, vamos revisitar a história de Davi. Durante essa fase, Davi enfrentou inúmeras dificuldades. Ele engravidou uma mulher e provocou maneiras de evitar assumir a responsabilidade pela gravidez. Ele até mesmo fez com que o marido dela fosse morto, o que resultou em punição. Todas essas ações trouxeram desgraças para Davi e ele se arrependeu profundamente delas. Essa fase muitas vezes mantém as pessoas em situações indesejáveis, como estar preso em relacionamentos dos quais não desejam fazer parte. Elas desejam sair, mas se encontram ligadas a outra pessoa. Para lutar com sucesso essa batalha e emergir vitorioso, é necessário colocar a armadura completa de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. Você não pode superar o pecado da imoralidade sexual por conta própria, nem pode se libertar por sua própria força das garras desse pecado. Você precisa de Jesus para ajudá-lo e sair da confusão em que se encontra. Por isso, é essencial aceitá-lo em sua vida. O mundo pode ter proporcionado você a se juntar a ele, mas não permita que ele o mantenha preso. Hoje, encorajo você a começar a lutar na primeira etapa, antes mesmo de chegar às etapas 2, 3 e 4. Seja diligente em guardar o que você assiste e protege seus olhos. Elimine tudo o que tenta despertar a cobiça em você, seja amigo, filmes, programas de TV ou plataformas de mídia social. Remova-os da sua vida. Muitas pessoas maiores e mais fortes do que você caem em pecado por causa de seus olhos, como diz Jó, capítulo 31, verso 1. Portanto, faça uma aliança com seus olhos e evite pensar as coisas luxuriosas.